6h31, de volta no seu rádio com o programa Tarde com Jesus. Vamos fazer junto o nosso estudo bíblico de hoje? Tá preparado aí? Só para você se situar, nós estamos no livro do Êxodo, capítulo 9, tá, gente? Livro do Êxodo, capítulo 9. Já faziam 400 anos que José do Egito havia morrido, o faraó não conhecia José, então ele acabou escravizando o povo. Para que os egípcios não crescessem, ele mandou matar todos os meninos recém-nascidos. Mas Moisés escapou, o Senhor o protegeu. Essa música que estava tocando do Frei Gilson me faz lembrar bem, né? O Senhor, a promessa do Senhor, eu te levantarei. Parece bem com a história de Israel na época da escravidão e também com a nossa história também, né? Quando a gente está numa fase, numa situação ruim. Então hoje nós vimos aí que Moisés, depois de ter tido aquele encontro com Deus, foi até o Egito pedir para que o faraó libertasse o seu povo. E infelizmente o faraó estava com o coração endurecido e não quis libertar o povo de Israel. Então Deus começou a colocar pragas sobre eles, né? Nós vimos ontem as rãs que invadiram, o rio que sangrou, não é? Que matando assim os peixes e fazendo com que a água ficasse mal cheirosa e imprópria para ser bebida, as moscas, os mosquitos, enfim, foi tanta coisa, né? Chamadas as 7 pragas do Egito. Hoje a gente continua falando delas. Vamos juntos ouvir a palavra de Deus? É hora da meditação na palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Capítulo 9 do livro do Êxodo. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé dos exércitos, Deus dos hebreus, deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar o meu povo partir e o continuar segurando à força, a mão de Javé vai ferir você com uma peste maligna. O rebanho do campo, os cavalos, os jumentos, camelos, bois e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã, Javé fará isso no país. Javé cumpriu a sua palavra no dia seguinte, e morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu seu coração e não deixou o povo partir. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem do forno um punhado de cinzas, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território do Egito, né? E cairá sobre os homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram a cinza do forno, apresentaram-se ao faraó e Moisés jogou-a no ar. E os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não os ouviu, exatamente como o Senhor havia dito a Moisés. O Senhor então disse para Moisés: levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa meu povo partir para que me sirva, pois dessa vez mandarei todas as minhas pragas contra você, contra os seus ministros e contra o seu povo.
para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. De fato, se eu já estivesse estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi exatamente para isso que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que a minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continua a reter o meu povo e não o deixa partir. Veja bem, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se ouviu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher os seus animais e tudo que você tem no campo, porque os homens e os animais que estiverem no campo e não se refugiarem sob um teto vão morrer por causa dessa chuva de pedras. Os ministros do faraó, que respeitaram a palavra de Javé, apressaram-se em dar refúgio aos seus escravos e colocar o rebanho nos estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra do Senhor, deixaram os escravos e o rebanho no campo. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá uma chuva de pedras em todo o território do Egito, sobre os homens e animais, e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para o céu, e Javé mandou trovões e chuvas de pedras caíram raios sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras no território do Egito. Caiu chuva de pedras acompanhada de raios. Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo que havia no território do Egito. Feriu tudo o que se encontrava no campo, homens e animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva de pedras na terra de Gessém, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: desta vez eu pequei. Desta vez, olha só. O Senhor é justo, e eu, com o meu povo, somos ímpios. Rezem para o Senhor, porque já basta esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence ao Senhor. Quanto a você e seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem ao Senhor. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava florescendo. O trigo e o centeio, porém, não se perderam, porque são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó da cidade e estendeu as mãos para o Senhor. Os trovões e a chuva de pedras cessaram e parou de chover sobre a terra. Ao ver a chuva, as pedras e os trovões tinham parado. Ao ver que a chuva, as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar, endurecendo seu coração, tanto ele como seus ministros. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como tinha dito o Senhor para Moisés. O Senhor disse a Moisés: apresenta-te diante do faraó, pois eu endureci o coração dele e de seus ministros, para realizar entre eles e os seus animais, a fim de que você conte ao seu filho e ao seu neto de que modo eu caçoei dos egípcios, e quantos sinais realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus: até quando você vai se negar a humilhar-se diante de mim? Deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar o meu povo partir amanhã, mandarei gafanhotos sobre o seu território. Eles cobrirão a superfície da terra, e não se poderá mais ver o chão. Comerão todo o resto que não foi atingido.
todo o resto que não foi atingido pela chuva de pedras e todas as árvores que crescem no campo. Encherão as casas que vocês têm, assim como seus ministros e todos os egípcios, como seus pais e avós nunca viram, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os ministros disseram ao faraó: até quando esse homem será para nós uma armadilha? Deixe essa gente partir para que sirva o seu Deus Javé. Você não vê que o Egito está arruinando? Fizeram Moisés e Arão voltar à presença do faraó, e este lhes falou: vou servir a Javé, o Deus de vocês. Mas me digam, quem é que vai? Moisés respondeu: temos que ir com os jovens e velhos, com os filhos e filhas, com os rebanhos e o gado, porque para nós é uma festa do Senhor. O faraó replicou: que Javé os acompanhe. Se eu os deixar partir com as suas crianças, vocês têm más intenções. De modo nenhum vão somente os homens e sirvam ao Senhor, se é isso que vocês estão querendo. E os expulsaram da presença do faraó. O Senhor então disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham os gafanhotos sobre o país e devorem toda a vegetação da terra e tudo que se salvou da chuva de pedras. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e Javé fez soprar sobre o país um vento oriental, durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos. E os gafanhotos invadiram todo o território do Egito, e eram tão numerosos como nunca se houve e nunca mais haverá. Cobriram toda a superfície e todo o solo e devastaram toda a terra. Eu vou dar uma pausa aqui para você marcar uma coisinha na sua Bíblia, se você estiver lendo aí com a Bíblia, tá? Capítulo 10, versículo 14, é um capítulo muito especial, aliás, versículo 14 e 15. São versículos especiais. Marque aí se você puder, ó. E os gafanhotos invadiram todo o território do Egito, e eram tão numerosos como nunca houve antes e nunca mais haverá. Às vezes a gente vê uma chuva de gafanhotos vindo, né, em algumas regiões do Brasil e de outros lugares, e as pessoas ficam assustadas, pensando que Deus está castigando, como houve aqui nesse tempo das pragas do Egito, né? Mas aqui o Senhor está dizendo que nunca houve antes uma chuva de gafanhotos daquele jeito e nunca mais haverá. Tá? Então, quando você vê essas coisas, preste atenção nessa leitura e lembra desse versículo aqui, tá? Que ele fique no seu coração. E aí diz assim: devoraram toda a vegetação do solo e todo o fruto que a chuva de pedras tinha deixado nas árvores. E em todo o território egípcio não ficou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo. O faraó mandou chamar à sua presença Arão e Moisés e disse-lhes: pequei contra seu Deus Javé e contra vocês. Perdoe o meu pecado ainda esta vez e rezem para que seu Deus Javé afaste de mim esse castigo mortal. Moisés saiu do palácio do faraó e rezou para Javé. Então o Senhor fez soprar do ocidente um vento forte que arrastou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não lhe deixou que os filhos de Israel partissem. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu e sobre todo o território do Egito. Haverá uma escuridão que se poderá tocar. Nossa! Moisés estendeu a mão para o céu, e uma densa treva cobriu todo o território do Egito durante 3 dias. Uma pessoa não via a outra, e por 3 dias ninguém levantou do lugar em que estava. Contudo, havia luz em toda a parte onde habitavam os filhos de Israel. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: vão servir a Javé. Fiquem somente os rebanhos e o gado de vocês. As crianças poderão ir com vocês. E Moisés respondeu: mesmo que você desse
as vítimas para o sacrifício e holocausto, a fim de oferecermos a Javé nosso Deus. Ainda assim, o nosso gado deveria ir conosco. Não ficará nenhum animal, pois precisamos deles para oferecer ao Senhor nosso Deus. Nem nós mesmos sabemos como vamos servir ao Senhor, enquanto não chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó e ele não quis deixá-los partir. E o faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tome cuidado para não se apresentar de novo, porque se eu tornar a vê-lo, você morrerá imediatamente. Moisés respondeu: seja como você está dizendo, nunca mais me apresentarei. O Senhor disse a Moisés: farei vir mais uma praga contra o faraó e contra o Egito. Só então ele os deixará partir daqui. Melhor ainda, ele os expulsará. Portanto, diga ao povo que cada um peça objetos de prata e ouro aos seus vizinhos, e toda mulher à sua vizinha. E o Senhor fez com que o povo ganhasse a simpatia dos egípcios. Moisés também era muito estimado no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: à meia-noite eu passarei pelo Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primeiro do faraó, herdeiro do seu trono, até o primeiro da escrava que trabalha no moinho, e todos os primeiros do gado, os primogênitos do gado, não é? Então, na terra do Egito haverá um grande grito, como nunca houve antes em toda a terra e nem nunca mais haverá. Mas entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nenhum latido de um cão, para que vocês saibam que o Senhor distingue entre o Egito e Israel. Então todos os ministros do faraó virão a mim, e prostrados diante de mim eles dirão: saiam, você e o povo que o acompanha. Então eu sairei. E ardendo em ira, Moisés saiu do palácio do faraó. O Senhor disse a Moisés: o faraó não fará caso de vocês, assim os meus prodígios se multiplicarão no Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do faraó. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou os israelitas ainda saírem do país. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês como o principal, o primeiro mês do ano. Falem assim a toda a Assembleia de Israel: no dia 10 deste mês, cada família tome um animal para cada casa. Se a família for pequena para um animal, então ele se juntará com os vizinhos mais próximos de sua casa. O animal será escolhido conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal deve ser macho, sem defeito e de 1 ano. Vocês o escolherão entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarão até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer. Pegarão o sangue e o passarão sobre os 2 batentes, sobre a travessa da porta, nas casas onde comeram o animal. Nessa noite comerão a carne assada no fogo e acompanhada de pão sem fermento e com ervas amargas. Vocês não comerão a carne crua nem cozida na água, mas assada no fogo, inteiro com a cabeça, pernas e vísceras. Não deixarão restos para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, devem queimá-la no fogo. Vocês não devem comê-lo assim, como cintos na cintura. Vocês devem comê-lo assim, com cintos na cintura, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Vocês o comerão às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito. Matarei todo primogênito egípcio, desde os homens até os animais. E farei justiça contra todos os deuses do Egito, porque eu sou Javé. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante, e o flagelo destruidor não atingirá vocês e sua casa, quando eu ferir o Egito.
Esse dia será para vocês um memorial, pois nele celebrarão a festa do Senhor. Vocês celebrarão como um rito permanente de geração em geração. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. No primeiro dia vocês tirarão o fermento de dentro de casa, e será excluída de Israel qualquer pessoa que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia vocês farão uma assembleia sagrada, e no 7º dia outra assembleia sagrada. Nesses dias ninguém trabalhará, e vocês separarão apenas o que cada um deve comer. Vocês observarão a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia eu fiz os exércitos de vocês saírem do Egito. Vocês observarão esse dia como um rito permanente de geração em geração. No dia 14 do primeiro mês, a terra, vocês comerão pães sem fermentos, até a tarde do dia 25 desse mês. Durante 7 dias não se achará fermento na casa de vocês, pois todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, tanto o imigrante quanto o natural do país. Vocês não comerão pão fermentado. Comerão pães sem fermento em todo lugar em que morarem. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham por família um animal e imolem para a Páscoa. Peguem alguns ramos de hisopo, molhem com o sangue que estiver na bacia, e com o sangue que estiver na bacia marquem a travessa da porta de seus batentes. Ninguém de vocês saia de casa antes de amanhecer o dia, porque o Senhor passará e ferirá o Egito. E quando notar o sangue sobre a travessa da porta e sobre os batentes, ele passará diante dessa porta e não deixará que o exterminador entre em suas casas para ferir vocês. Observem esse preceito como decreto perpétuo para vocês e para seus filhos, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor lhe dará. Conforme lhe disse, vocês observarão esse rito. Quando os filhos perguntarem: que rito é este? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Ele passou no Egito junto às casas dos filhos de Israel, ferindo todo o Egito e protegendo as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Os filhos de Israel foram e fizeram tudo isso, e o fizeram como Javé tinha ordenado a Moisés e a Araão. À meia-noite, o Senhor feriu todo o primogênito no Egito, desde o filho primeiro do faraó, que iria suceder-lhe no trono, até o primeiro filho dos prisioneiros, que estava na cadeia, e a primeira cria dos animais. No meio da noite, o faraó se levantou com todos os seus ministros e todos os egípcios, e houve um grande clamor, um grande grito imenso em todo o Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. De noite ainda, o faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão servir ao Senhor como pediram. Levem também seus rebanhos, seu gado, como diziam. Vão embora e me abençoem. Os egípcios pressionavam o povo para que saísse depressa do país, pois tinham medo que morressem todos. E o povo levou sobre os ombros a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras atadas e trouxas com os seus mantos. Os filhos de Israel fizeram também o que Moisés lhe havia mandado. Pediram aos egípcios objetos de prata e ouro e também roupas. Javé fez com que eles ganhassem a simpatia dos egípcios e lhes deram tudo o que estavam pedindo, e assim eles despojaram os egípcios. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote. Eram 600.000 homens a pé, isso sem contar as mulheres e as crianças. Subiu também com eles uma imensa multidão de ovelhas, gado e muitos animais. Assaram pães sem fermentos com a farinha que havia levado do Egito,
pois a massa não estava levedada. É que, expulsos do Egito, não puderam parar nem para preparar provisões para o seu caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que terminaram os 430 anos, os exércitos do Senhor saíram do Egito. Essa foi uma vigília para o Senhor, quando Ele os tirou do Egito, e assim deve ser para todos os filhos de Israel, uma vigília para o Senhor em todas as gerações. O Senhor disse a Moisés e Arão: assim será a Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Os escravos que você tiver comprado por dinheiro poderão comer dela, se forem circuncidados. Quem estiver de passagem e os mercenários não comerão da minha Páscoa. Cada cordeiro deverá ser consumido dentro de uma casa, e nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora, e dele não se deverá quebrar nenhum osso. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Se algum imigrante que mora com você quiser celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens da sua casa deverão ser circuncidados. Então ele poderá celebrá-la e será como um nativo do país. Por isso, nenhum incircuncidado poderá comer dela. A mesma lei vale tanto para o nativo como para o imigrante que mora no meio de vocês. Todos os filhos de Israel fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Nesse dia, o Senhor tirou do Egito os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu estendi um pouquinho mais, a leitura de hoje para que a gente finalizasse essa parte das pragas do Egito, E que bonita essa história, Ontem nós conhecemos a história de Moisés, que já é uma história bonita, do nascimento de Moisés e também de quando Deus se revela para Moisés, do chamado de Moisés. Hoje nós continuamos vendo aí o resultado das 7 pragas. Uma coisa que nós podemos aprender com toda essa leitura é que, às vezes, os nossos governantes, eles acham que são maiores do que Deus, que podem mentir, enganar e explorar o povo, que vai ficar tudo em paz, que ninguém está vendo. Mas, gente, existe um Deus que tudo vê. Isso vale para o governante lá de cima, mas também para aquele que tem um empregado na sua loja. Quando você faz alguma coisa de errado, quando você sacrifica, quando você humilha, quando você oprime, Deus vê. Deus vê e se levanta para defender os mais fracos. Aqueles que ninguém pode ajudar, Deus vê. Cuidado com o que você faz, porque você paga. Presta bem atenção nisso. Nós pagamos pela maldade que nós fazemos com os outros. Isso o Senhor nos colocava já no texto da misericórdia no início do programa de hoje. Isso é importante. Depois as pessoas, quando chega a sua velhice, elas pagam, gente. Pagam por todo o mal que fizeram, por todo o enriquecimento que tiveram às custas de alguns pobres coitados. Então toma cuidado para você não estar sendo esse faraó que à primeira vista parece obedecer a Deus, parece, mas de repente não deixa. E aí o Senhor vai mandando pragas, uma atrás da outra. Porque na verdade, gente, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Se você prestar atenção, quem fez o Egito virar uma grande nação foi José do Egito, foi Deus através de José. Foi Deus que revelou aquele sonho através do sonho do faraó através de José, não é? E graças a ele o Egito se tornou uma nação muito poderosa. Então o Egito foi o que foi, mesmo sendo uma nação pagã, o Egito foi o que foi por causa do Senhor. Foi o Senhor que abençoou o Egito. Foi o Senhor que revelou que viria um tempo difícil pela frente e fez com que eles armazenassem alimento. Foi o Senhor que fez o Egito crescer. E depois que o Egito cresceu, ele se esqueceu do Senhor e começou a oprimir o povo do Senhor. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Sabia disso? A gente faz a mesma coisa. Talvez Deus esteja querendo falar conosco através dessa leitura de hoje.
Porque muitas vezes, quando a gente enriquece, quando a gente está bem, quando a gente está com saúde, a gente só quer saber de festa. No Brasil principalmente. A gente fica assim, terminou o carnaval, a gente já está falando de São João, terminou o São João, a gente já está falando no final do ano. A gente vive de festa, uma festa atrás da outra. E às vezes a gente esquece de Deus. Muita gente se esquece de Deus, blasfema contra Deus e nem sequer, minha gente, nem sequer se lembra de agradecer ao Senhor pela sua saúde. Aí vem um Covid da vida, não estou dizendo que foi Deus que mandou o Covid, não é? Mas vem um Covid da vida para nos mostrar e para nos ensinar que nós somos homens de carne e osso, não somos maiores do que Deus, não somos melhores do que Deus e precisamos nos lembrar dele. Isso, meu irmão. E aí, de repente, quando aparece um Covid, está todo mundo em oração, está todo mundo pedindo a misericórdia de Deus. Eu conheço até pessoas que, aqui mesmo na nossa rádio, na época em que estão com Covid, rezam bastante, mas depois que melhoraram, não lembraram mais de rezar direito, de acompanhar os momentos de oração, né? Tomara Deus que estejam rezando nas suas casas e lembrando do Senhor, porque a gente não pode lembrar do Senhor só quando tá mal, não, gente. Às vezes a gente tá bem e esquece de Deus. Aí vem as 7 pragas do Egito, 7 como um número de complemento, de completo, 7 como um número de perfeição. Na Bíblia, 7 sempre é um número de perfeição, de completo, sabe? De cheio. Então 7 é um número perfeito, em que o Senhor se levantou contra o país do Egito. E aí celebraram a primeira Páscoa. A palavra Páscoa já significa passagem. É a passagem do Senhor. Nós comemoramos a passagem do Senhor pela terra do Egito. O Senhor passou pelo Egito e deixou lá uma doença de morte. O Senhor passou lá e levou o filho mais velho de todas as pessoas do Egito, os chamados primogênitos. Também levou a cria mais velha dos animais, né? Os primogênitos dos animais. O Senhor passou pelo Egito naquela noite e pediu, não é? Pediu bem claro: olhe, quando eu passar por aí, vocês fiquem dentro das suas casas. Comecem logo comendo pão sem fermento, não é? Pão sem fermento era uma forma de jejum. Uma forma de jejum que eles deveriam fazer durante 7 dias. Como hoje a gente faz as nossas novenas, né? Eles passaram celebrando os 7 dias. 7 dias fazendo jejum, fazendo jejum, fazendo jejum. E no 7º dia celebraram a Páscoa. A Páscoa que aconteceu naquele sábado, né? O 7º dia, quando o Senhor passou destruindo tudo. Engraçado que ele diz assim: olha, matem um cordeiro e comam aí na sua casa. Esse cordeiro não deve ser cozido e nem deve ser comido cru. É um cordeiro que deve ser comido assado, não é? Assado. Porque na casa em que deveria morrer uma pessoa, na verdade morreu o cordeiro. Entendeu? Aquele cordeiro morreu na casa das pessoas em que deveria morrer uma pessoa. Aquele cordeiro morreu no lugar de uma pessoa daquela casa. Aquilo é uma prefiguração de Jesus, que também morreu no lugar de cada um de nós. E morreu como? Morreu castigado, queimado. Queimado no modo de falar, né? Que a gente sabe que Jesus não morreu queimado. Mas morreu castigado duramente pelos nossos pecados. É como se o Senhor quisesse dizer que ali queimaria os nossos pecados naquele cordeiro. Assim como Ele queimou os nossos pecados em Jesus. Engraçado quando ele diz assim: olha, não quebrarão nenhum de seus ossos. Você lembra disso? Não quebrarão nenhum de seus ossos. Ali era uma profecia sobre Jesus. Também quando Jesus morreu, quebraram as pernas dos ladrões que estavam um do lado e outro do outro de Jesus. Lembra? A sua direita e a sua esquerda? Então quebraram as pernas daqueles ali, mas não quebraram as pernas de Jesus. Feriram o seu coração com uma lança, porque já estava morto, né? Então aí diz: pois estava escrito, não quebrarão nenhum dos seus ossos. Essa leitura veio justamente daí,
daí do livro do Êxodo. E aí nessa noite de vigília de Páscoa, o Senhor passou e a casa das pessoas que temiam a Deus estava marcada com o sangue do cordeiro que eles haviam matado naquela noite para comer. Lembra disso? Eles marcaram lá em cima da porta e também na soleira, no batente, marcaram lá com o sangue do cordeiro, e quando passava aquelas doenças, aquela praga que vinha matando as pessoas pelo Egito, quando a mão do Senhor pesava sobre o Egito, ele lembrava: naquela casa tem uma pessoa que respeita o Senhor. Sabe do que eu me lembro quando eu vejo essa leitura? Eu me lembro muito daqui do Nordeste. Muitas e muitas casas aqui no Nordeste antigamente, que eram as portas de madeira, né? Geralmente as casas viradas direto para a rua, as pessoas faziam as casas assim. Eles tinham sempre uma cruz na porta de madeira, ou desenhada, pintada com tinta, ou feita mesmo de madeira e pregada lá na frente da porta. Era justamente por causa dessa leitura, porque para nós que somos católicos, o Cordeiro é Jesus e a cruz é um símbolo que está manchada eternamente pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então, assim como essas pessoas colocavam o sangue do Cordeiro na porta, pedindo ao Senhor que naquela noite a mão do Senhor não pesasse sobre aquela casa, sobre aquela família, também eles colocavam a cruz na sua porta, pedindo ao Senhor que a mão do Senhor não pesasse sobre aquela família, porque ali mora gente que respeita a Deus, que teme a Deus. Pedindo ao Senhor que as doenças não entrassem naquela casa e que o Senhor não permitisse com que nada disso aconteça. Hoje eu estou demorando mais um pouquinho na programação, tá, gente? Não liga não, estou comendo aí os horários do Padre Zezinho, porque é uma leitura muito importante para a Bíblia, que é a celebração da primeira Páscoa. Se você não estiver entendendo alguma coisa do que eu estou falando, ou tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp que a gente explica para vocês, tá bom? Então, assim, é isso, gente. Às vezes, o nosso povo é um povo de coração duro, como o coração do faraó, né? Como o coração do faraó. Mas o Senhor queria mostrar quem ele era, que às vezes parecia que era só mais um Deus. Ah, mas no Egito tem tantos deuses, não é? Esse Deus de Israel aí é só mais um aqui dentro. Não é que eles não acreditassem no Senhor, no Javé de Israel, mas eles não tinham medo dele não. Eles não tinham nenhum medo dele e comentavam isso justamente não se dobrando. E parece que quanto mais coisas ruins aconteciam, né? Como aquela chuva de pedras, os trovões, as rãs, os gafanhotos, os relâmpagos, as rãs, os grilos e aquelas coisas todas, parece que quanto mais acontecia, mais com raiva eles ficavam. Às vezes o nosso orgulho faz com que a gente pague caro pelas coisas, não é? Mas o bonito é entender que Jesus é um novo Moisés, e que assim como Jesus é um novo Moisés, assim como Moisés libertou do Egito o povo de Israel, Jesus nos libertou dos nossos pecados. Assim como Moisés sacrificou aquele cordeiro para Deus pelo povo de Israel, assim também Jesus se sacrificou como cordeiro. É por isso que dizem que ele é sacerdote e ao mesmo tempo é sacrifício, porque ele se ofertou a Deus e se sacrificou em nome do seu povo. Essa é a maneira mais fácil de se ler a Bíblia. A gente sempre lê o Antigo Testamento olhando para Jesus, comparando com Jesus, não é? Então, se você prestar atenção, se na história de José do Egito era prefiguração, gente, da história de José, esposo de Maria, assim também com Moisés, o sacrifício também é prefiguração do sacrifício. Assim como do sacrifício de Moisés era prefiguração do sacrifício de Cristo. Assim como Isaac, é por isso que é bom conhecer a história de Isaac, que nós vimos no livro do Gênesis. Assim como Abraão ia oferecer Isaac em sacrifício, oferecer o seu filho em sacrifício a Deus,
Deus ofereceu seu Filho em sacrifício por nós. Então é bacana ler a Bíblia com essa perspectiva. Amanhã a gente começa a estudar a história do deserto, né? Do pessoal que estava no deserto. Daqui a pouquinho a gente chega nos 10 mandamentos, que é lá no Êxodo 20, né? Mas, quando chegar na leitura dos 10 mandamentos, a gente vai ter que ir mais devagar com as leituras. A gente vai dar uma meditada, se possível, aí quase a semana inteira sobre os 10 mandamentos. Porque é importante que a gente leia eles com calma e também faça relacionamentos com outras leituras da Bíblia, não é? Uma outra história interessante que eu acho que vale a pena ler, mas que eu já falei com vocês, era sobre aquele versículo que falava sobre os gafanhotos. Não é? Às vezes a gente vê coisas parecidas com as pragas do Egito acontecendo nos dias de hoje e a gente tem medo de que seja castigo de Deus. Às vezes acontece, mas o Senhor disse, né? Nunca houve antes e nem nunca haverá depois uma chuva de gafanhotos como houve no Egito. Nunca mais haverá depois. Então não se preocupa, não é? Mas que nós acabamos colhendo aquilo que nós plantamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos como povo, nós colhemos. Aí você pode pensar assim, mas pela culpa do faraó, todo o povo do Egito foi castigado. Eles concordavam com o faraó, com aquilo que ele fazia. Eles apoiavam, eles se achavam superiores ao povo de Israel. Eles escravizavam, eles judiavam, eles concordavam com tudo aquilo. Por isso todo o povo do Egito foi castigado. Então toma cuidado, porque Deus é um Deus que defende os pequenos e os fracos. Deus é um Deus de misericórdia. Então toma cuidado na hora de você agredir alguém, na hora de você falar mal de alguém, na hora de você atentar contra alguém, porque isso pode acabar caindo na sua própria conta. E não é que Deus manda castigo sobre você, mas que você colhe o que você planta, né? A graça de Deus acaba se afastando de você, como diz a leitura. Engraçado como tudo isso está bem interligado com o texto da misericórdia de hoje. Enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui com a leitura de hoje. Achei muito bacana, muito linda a leitura da Vigília Pascal, da história da primeira Páscoa no Egito, relacionada com Jesus. Muito linda mesmo. Fico até sem ter o que dizer. Muito bacana o nosso estudo bíblico, né? A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Vamos conhecer a história do povo no deserto. Eita, 40 anos no deserto esse povo ficou. É tanto que os salmos de vez em quando diz, né? 40 anos desgostou-me aquela raça. Bacana demais a Bíblia, né, gente? Que coisa maravilhosa. Obrigado você pela companhia. Obrigado você que é nosso sócio. A gente volta a se ver, ou se ouvir, no caso, às 6 horas da tarde com o texto de Nossa Senhora. Fica com Deus e uma boa tarde para você. Fica agora com o especial de Padre Zezinho, gente. Fiquem aí para ouvir o especial de Padre Zezinho. Ele também tem uma sabedoria esplêndida para nos ensinar.